nome é Igor Yukio e nosso grupo hoje, nessa videoaula, irá ensinar sobre as 10 classes gramaticais. O que é classe gramatical? Depois de estudos da língua portuguesa, descobriram que as palavras podiam ser analisadas e catalogadas em 10 classes gramaticais. E quais são elas? São artigo, advérbio, adjetivo, pronome, substantivo, conjunção, interjeição, numeral, preposição e verbo. Essas são as 10 classes gramaticais e hoje você vai aprender cada uma delas. Olá, meu nome é Isaac e hoje eu vou falar sobre as classes gramaticais. E a classe que eu irei falar é sobre o substantivo. Substantivo é tudo aquilo que nomeia. Por exemplo, coisas, lugares, sentimentos, nomes, nações, animais e etc. Também exercem como função de núcleo da oração, ou seja, sujeito, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva. Os substantivos que existem são... Substantivos próprios são nomes próprios, como Isaac, Igor, Felipe, Ivone, Paris. Substantivos comuns são comuns, como pai, tio, computador. Substantivos coletivos são aqueles que servem para falar de grupos, como matilha e bando. Substantivos concretos são coisas materiais, como coluna, tijolo, porta. Substantivos abstratos não são coisas concretas, como amor, alegria, raiva, tristeza. Substantivo comum de dois gêneros são masculino e feminino. Exemplo, o motorista, a motorista. Os substantivos epicenos são animais, abelha, cão, lobo. Os de dois números são aqueles que não mudam nem no singular, nem no plural. Exemplo, os óculos, o óculos. Olá, eu sou o Felipe Danilo e hoje eu vou mostrar para vocês sobre as classes gramaticais do artigo. Os artigos eles vêm antes dos substantivos e eles podem ser flexionados entre masculino e feminino e entre singular e plural. Nós temos dois tipos de artigos, os definidos e os indefinidos. Os definidos eles definem as palavras. Exemplo, os, as, o, a. E os indefinidos eles não falam claramente, como umas, uns, umas. Olá, e eu vou falar sobre os adjetivos. Adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos, dão qualidade ou característica. Eles também não podem ser flexionados no singular e no plural, no masculino e no feminino. E também podem ser flexionados no normal, no comparativo ou no superlativo. Temos vários tipos de adjetivo. Esses são adjetivos simples, são os que são compostos por um tipo de palavra. Exemplo, brava ou vermelha. Adjetivos compostos são os que são formados por mais um tipo de palavra. Exemplo, azul-limão ou bem-educado. Adjetivos primitivos são os que derivam de nenhuma palavra. Exemplo, triste e alegre. Adjetivos derivados são os que derivam de outras palavras e possuem sufixos. Exemplo, magrelo, gordão e entristecido. Os pronomes são palavras que substituem o substantivo. Acompanham, determinam ou modificam. Podem ser flexionados no masculino, no feminino, no singular e no plural. Existem vários tipos de pronomes. E um desses é o pronome pessoal do caso reto, que seria eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E um outro tipo de pronome que é o pronome pessoal oblíquo, que seria se, si, consigo, te, ti, contigo, me, comigo. Pronome indefinido. Como já está falando, ele é indefinido. Ele pode sofrer várias alterações, porque ele é indefinido. O pronome relativo, como já está falando, ele é relativo. Então, seriam os exemplos dele. A qual, as quais. Cujo, cujas. O pronome interrogativo, já está falando, ele interroga. Exemplos do pronome interrogativo são quem, quanto, quando, onde. E agora os pronomes demonstrativos, que como já fala, são aqueles que demonstram. Exemplo, aquele, aquela, este, esta. Numeral são palavras que indicam quantidade, tanto de pessoas quanto de objetos. E algumas delas podem ser flexionadas, tanto no plural quanto no singular, e tanto no masculino quanto no feminino. Numerais cardinais. Eles indicam um número em sua forma base, como por exemplo, 1, 2, 3 e assim por diante. E os ordinais são os que indicam a posição, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Bom, os fracionados fazem referência às frações. Exemplos, 1/3, 1/4, 1/5. Os multiplicativos
que fazem referência às multiplicações. Exemplos: duplo, triplo, quíntuplo e assim por diante. Coletivos são as palavras no singular que se referem a um conjunto. Exemplo: dúzia, centena, dezena, unidade. Verbos. Verbos são palavras que normalmente elas indicam uma ação, uma ocorrência ou um estado ou fenômeno. Elas sempre vão ser essas palavras-chave. Elas podem ser flexionadas no masculino ou no feminino e podem estar na primeira, segunda ou terceira pessoa. Elas também podem estar no modo indicativo, subjuntivo, imperativo no passado, no presente e também pode estar no futuro. E eles podem estar nas vozes ativa, passiva ou reflexiva. Verbos abundantes possuem formas equivalentes em seu particípio, irregulares ou regulares. Exemplo: pago, pagado, ganho, ganhado, aceito, aceitado. Verbos impessoais são todos aqueles que não possuem sujeito. Exemplo: haver, fazer e chover. E verbos unipessoais, que são aqueles que apresentam apenas a terceira pessoa do singular ou do plural em suas conjugações. Exemplo: latir, miar e cacarejar. Vai! Verbos pronominais essenciais são todos aqueles que suas radicais possuem flexibilidade. Exemplo: zangar-se, irar-se e abster-se. Verbos pronominais acidentais são diferentes dos essenciais, pois eles não possuem flexibilidade em seu verbo. Exemplo: pentear, pentear-se, sentar, sentar-se. Verbos principais. Verbos principais são os que possuem seu significado pleno, ou seja, ao serem conjugados não mudam tanto o significado assim. Exemplo: comer, dançar e rir. E os verbos auxiliares, eles servem para auxiliar. Acontece normalmente em locuções verbais. Exemplos deles são ter, haver e estar. Advérbio. Advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou até mesmo outro advérbio, indicando tempo, lugar, modo ou intensidade. São invariáveis, ou seja, não podem ser flexionados em gênero ou número. Porém, alguns podem ser flexionados em grau. Existem vários tipos de advérbios, e um deles é o advérbio de lugar, que, como já fala, indica lugar. E os exemplos são aqui, ali, longe, perto. E também um outro é o advérbio de tempo, que, como já fala, indica tempo. Hoje, amanhã, nunca, tarde. O advérbio que tem é o advérbio de modo, que são palavras que indicam características, como rapidamente, calmamente e assim. E normalmente, essas palavras terminam com mente. O próximo advérbio é o advérbio de dúvida, que são palavras, assim como está falando, que tem a sua dúvida, que não podem ser definidas. No caso, talvez, possivelmente e provavelmente. E o próximo advérbio é de intensidade, que, como já fala, que intensifica as palavras. Muito, bastante, pouco. Preposição são palavras que estabelecem conexão entre duas palavras em uma oração. Nas preposições, o segundo termo explica o primeiro termo. Eles não são flexionados nem em gênero nem em número. Temos vários tipos de preposições, como preposições simples e acidentais são aquelas que apresentam apenas uma conjunção. Exemplo: como, conforme, durante. Preposições simples são palavras que funcionam só como preposição. Exemplo: a, em, de. Preposições compostas são aquelas que apresentam mais de um tipo de preposição. Gramatical: interjeição. As interjeições são palavras que exprimem emoção, sensações ou estados de espírito e são entendidas como são pronunciadas e elas não são flexionadas. Existem vários tipos de interjeições, entre eles tem interjeição de alegria. Ela expressa alegria, ou seja, ela expressa algo alegre, ela expressa. Exemplos: oh, oba, viva! Também temos as interjeições de estímulo. Elas tentam, vamos supor, estimular, elas servem para estimular, animar. Exemplo: vamos, força, coragem. Já. Nós também temos a interjeição de aprovação, que ela expressa a ideia de aprovar. Exemplos: boa, bravo, apoiado. Também temos a interjeição de dor, ou seja, ela expressa dor. Exemplos: ai, ui, droga. E também temos a interjeição de desejo, que ela expressa desejos. Exemplo: tomara. Também temos a interjeição de surpresa,
que ela indica o quê? Surpresa. Exemplos: nossa, caramba, opa. E nós também temos a interjeição de impaciência, que ela expressa o quê? Ideia de impaciência. Exemplo: diabo, puxa, pô. Nós também temos a interjeição de silêncio, que ela dá a ideia de expressar o silêncio. Exemplo: psiu, chiu. Nós também temos a interjeição de alívio, que ela demonstra e dá a ideia de alívio. Exemplo: ufa, ah. Eu irei falar sobre a conjunção. Conjunção são palavras utilizadas como ligamento entre duas orações ou dois termos na mesma oração. Elas também não são flexionadas nem em tempo nem em gênero. Agora eu irei falar sobre a conjunção coordenativa aditiva, que, como já está falando, expressa adição. Exemplos: e, nem, também. A próxima conjunção é a conjunção adversativa, que já fala pelo nome, expressa adição. O exemplo é mas, porém, contudo. A próxima é a conjunção coordenativa alternativa, que são palavras que expressam alternância. Exemplo: ou, ora, que, quer. Eu irei falar sobre a conjunção coordenativa conclusiva, que são palavras que expressam conclusão na segunda oração, dada o problema na primeira. Exemplo: logo, pois, portanto. Agora irei falar sobre a conjunção coordenativa explicativa. São as que expressam ideias de explicar a primeira oração na segunda. Que, porque, portanto. Conjunção coordenativa integrante. São palavras que introduzem a oração. Substantiva. Exemplo: que, se. Agora eu irei falar sobre a conjunção adverbial casual, que são palavras que dão ideia de consequência. Exemplo: porque, que, por quanto. A próxima é a conjunção adverbial concessiva, que são palavras que indicam concessão, permissão ao verbo da ação principal. Exemplo: embora, enquanto, ainda que. A próxima é a conjunção adverbial condicional, que são palavras que expressam condição. Exemplo: se, caso, desde. A próxima é a conjunção adverbial conformativa. São palavras que indicam ideia de conformidade. Exemplo: conforme, como. A conjunção que eu irei falar é sobre a conjunção adverbial temporal. São palavras que expressam ideia de tempo. Exemplo: quando, enquanto, agora, que. A conjunção é a conjunção adverbial comparativa. São palavras que expressam a ideia de comparação. Exemplo: como, tal, assim, como. E essa foi a nossa videoaula com o professor Isaac, Felipe e Igor. Espero que você tenha entendido sobre as 10 classes gramaticais. Valeu, deixa o like, se inscreve. É nóis, coxinha furiosa. Valeu. Falou, fui!